Hoje foi praticamente uma aula de previdência que a Carol deu. Eu tirei aqui várias dúvidas com ela. Eu não sou a pessoa que mais manja de previdência, muito pelo contrário. Então, para mim, foi um episódio muito útil também. Espero que seja para vocês. E acho que o convite que eu queria fazer para vocês agora, antes de começar o episódio, é pelo menos tentem e entendam a necessidade de entender o básico da previdência, para depois vocês poderem decidir se vocês vão querer aprender mais, se vocês vão querer, enfim, investigar mais, pesquisar. Mas acho que é importante pelo menos entender o básico de como funciona para ver, principalmente, se vocês estão deixando uma oportunidade muito boa passar por medo ou por não conhecerem ou por acharem que é complicado demais. É complicado demais, mas a Carol simplificou bastante pra gente hoje. E a Previdência, apesar de ter pessoas que amam, pessoas que odeiam, pra gente poder amar ou odiar, a gente tem que pelo menos conhecer e entender se a gente pode tirar algum benefício dela ou não, e para ela fazer parte do nosso portfólio ou não. Então, boa aula para vocês. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! Episódio de hoje, a gente também já estava ensaiando gravar há um tempo, bem pedido por vocês, bem aguardado. Confesso que esse roteiro já estava feito aqui, gente, há cerca de um mês, mais ou menos, onde a gente queria pegar ali todos os pontos sobre previdência, é sobre isso que vamos falar, vocês já ouviram aí na introdução, mas é um tema que a gente está vendo aqui como falar para não ficar um episódio maçante. Vamos dar o nosso melhor aqui hoje. Hoje, meu dia, já teve contação de histórias na escola do meu filho, já teve atendimento, já teve exame, agora vamos falar de previdência. O dia está bem diverso, mas isso é bom porque ajuda a gente a... Né, se a gente também está cansado, imagina quem vai ouvir sobre esse tema. Então, assim, acho que é um tema importantíssimo. Não tem como a gente falar de futuro sem falar de previdência, mas tende a ser aquele bando de termos PGBL, VGBL, tributação progressiva, regressiva, socorro, não quero ver isso, vou delegar para alguém ver para mim. Não, não deleguem. Ouçam a gente porque vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí também para vocês não se sentirem sozinhos, caso vocês não entendam muito de previdência. Eu também não entendo muito de previdência. Sei o básico, tenho uma, a gente vai falar sobre isso mais pro final. Então não se preocupem, porque a ideia é a gente passar realmente ponto a ponto. A gente não, né? Acho que a Carol vai fazer a maior parte das explicações hoje. Eu vou tirando algumas dúvidas e complementando. Também não se sintam na obrigação de decorar tudo dessa vez. E tipo, se eu não decorei, se eu não entendi tudo, então realmente, olha, se nem com o episódio do podcast eu entendi, então realmente não é para mim. Não pensem assim. Vocês podem voltar nesse conteúdo depois, podem depois, obviamente, pesquisar mais por conta, enfim. O importante é não desistirem de aprenderem pelo menos o básico sobre esse assunto, porque ele é bem importante. Exatamente. E depois também a gente vai incentivar vocês a mandarem perguntas para a gente fazer complementos com perguntas e respostas. Mas eu tenho certeza que alguns conceitos importantíssimos vocês vão tirar daqui hoje. Começando por um que é fácil de entender, mas que eu vejo muitas pessoas confundindo, que é o seguinte, já vamos começar com isso aqui, porque entendendo isso já é um belo avanço. Previdência privada não é a sua aposentadoria. Muita gente confunde isso. Eu tenho uma previdência, então minha aposentadoria está garantida e tal. Não. Previdência, ela é um veículo dentro da sua carteira de investimentos. Assim como poderia ser Tesouro Selic, fundo de investimento XPTO, ação Y. A previdência é só mais um ingrediente dentro da sua carteira, um veículo, uma forma de investir, vai depender aí do recheio, a gente vai chegar nisso. Mas, por favor, não confundam previdência com a aposentadoria. A sua aposentadoria, na verdade, é a sua carteira de investimentos, tá? Ela é só uma forma de investir. E outra coisa também que eu acho que é fundamental é previdência é diferente, ainda mais do que a gente vai falar aqui hoje, do INSS. A gente aqui não está abordando o INSS,
que seria a aposentadoria do governo para quem contribuiu. A gente um dia faz um episódio só sobre o INSS. Eu definitivamente não sou especialista nesse assunto, acho que a gente teria que contar com a ajuda de alguém. Mas, de novo, também não vamos confundir. Não estamos falando de INSS, estamos falando da previdência, um tipo de investimento que você faria com o foco na sua aposentadoria. Esse nome, a gente acho que cresceu ouvindo muito, o avô que abriu uma previdência para o neto, alguém que foi lá e falou assim, deixa eu fazer aqui uma previdência para fulano, para o futuro. Então, a gente quase que se acostumou a entender que quando a gente está falando de aposentadoria, a gente tem que ter uma previdência, porque sem ter uma previdência é como se eu não estivesse construindo a minha aposentadoria. Também quero tirar esse pensamento que não é um pensamento correto. Eu não tenho que ter uma previdência para ter a minha aposentadoria garantida. Eu posso, eventualmente, ter uma previdência. E aí, que previdência? Como deveria ser essa previdência? É um outro capítulo que a gente vai tratar aqui adiante. Mas isso eu quero muito que vocês entendam. Por favor, não saiam achando que eu preciso ter uma previdência, caso contrário, eu não estou construindo a minha aposentadoria. Isso que você falou de que a previdência não é a minha aposentadoria, a minha aposentadoria é a minha carteira. Tem até um link aqui com o nosso episódio de diversificação, porque acho que isso tira um pouco o tom que muitas pessoas às vezes pensam, que é tipo, qual que é o melhor investimento? Ou, então eu vou mudar, eu vou desse para aquele, porque então esse aqui vai ser a minha escolha, né, para o longo prazo. Então, eu acho que é legal porque realmente complementa o que a gente trouxe de que não tem uma bala de prata, né? Não tem um que vai resolver tudo. Eles todos têm prós e contras, eles todos têm benefícios diferentes. Eu acho que faz super sentido, né? Se você não tiver ouvido o nosso episódio de diversificação, acho que fica a dica também para voltar e pensar nele depois. Exatamente. E quando a gente está falando da previdência não ser a sua aposentadoria, a gente precisa entender no fim do dia o que é. O que é uma previdência? A gente estaria falando, se eu estivesse falando de uma forma mais completa, seria um fundo de previdência. Um fundo de previdência já vai começar a nortear na nossa mente que produto é esse. Por quê? Se eu sou um fundo, então a gente também tem um episódio que fala sobre fundos de investimentos, como que eles funcionam, mas se eu sou um fundo de previdência, eu já estou entendendo que não sou eu escolhendo especificamente qual é o ativo que eu estou comprando. Isso vai fazer toda a diferença. Então, não sou eu que estou indo lá escolhendo um CDB atrelado ao IPCA que rende X. Não sou eu que estou escolhendo a ação que rende Y. Não sou eu que estou escolhendo. É um fundo. Ok, que recentemente a gente tem começado a ver alguns fundos que são quase que monotemáticos, assim, o nome não é monotemático, mas é para vocês entenderem. São fundos que fazem um tipo de operação só, e aí sim acaba que é um fundo de um produto só. Mas salvo essas exceções, eu estou então delegando para alguém escolher esses produtos por mim. Isso é fundamental, vocês vão entender isso ao decorrer do episódio. Então, é um fundo de previdência, tá? Deleguei para alguém para escolher isso por mim. Se eu deleguei para alguém para escolher isso por mim, por que eu faria isso com um fundo de previdência? Qual é a diferença de eu fazer isso com um fundo de investimento padrão? Então quando eu estou falando de aposentadoria, eu não deveria ter um fundo de investimento padrão, eu deveria ter um fundo de investimento que seja um fundo de previdência? Já me embolei aqui, Carol. Qual dos dois que eu deveria usar para minha aposentadoria? De novo, sua aposentadoria é sua carteira de investimentos. Então, pode ser que seja melhor realmente um fundo de investimento padrão, ou pode ser que seja melhor um fundo de previdência. Qual é a diferença entre os dois? É como se o fundo de previdência tivesse uma espécie de capa mágica, uma espécie de superpoder diferente de um fundo de investimento padrão, que é basicamente alguns benefícios tributários. São benefícios que a regulação ela te dá para que você fique mais tempo com aquele investimento, ele te incentiva a ficar mais tempo com aquele investimento, para que você tenha um benefício tributário, e por isso que a gente associa a previdência. Então se eu ficar mais tempo, na teoria é um investimento para o longuíssimo prazo, um fundo de investimento padrão eu não teria esse benefício. Agora, será que esse benefício faz sempre sentido? Aí daqui a pouco a gente também vai ver. E um outro ponto que eu acho que vale a pena falar aqui vão ter dois perfis ouvindo a gente. Talvez um perfil que fale,
meu Deus, eu preciso de um fundo de previdência para ontem, porque minha mãe me falou quando eu era mais nova que eu precisava investir num fundo de previdência para garantir minha aposentadoria. Vai existir esse perfil. E vai existir um outro perfil que fala assim: fundo de previdência? Deus me livre, são todos horrorosos. Li que nenhum presta, que todos perdem para o CDI, que são uma grande porcaria. Nem lá, nem cá. Realmente, no passado, não no passado super distante, mas no passado, a gente tinha fundos de previdências muito ruins, porque a regulação ela era muito restrita, então ela não permitia fazer uma série de operações. Hoje em dia, a gente já tem quase que fundos de previdência espelho de fundos de investimento normal, ou seja, eles têm quase as mesmas regras que eles podem fazer, nem todas, mas quase as mesmas regras. O que significa dizer que sim, a gente evoluiu com isso, a gente consegue hoje ter fundos de previdências que são melhores do que aqueles fundos meio dinossauros que mal conseguem bater o CDI. Então, não vão nem para um lado que eu preciso ter e nem para o outro que Deus me livre, não posso nem olhar para isso. Pode existir aí um caminho do meio, né? Normalmente ele existe e passa a fazer mais sentido. Vicky, eu acho que vale a pena falar. Primeiro, eu tenho previdência, tá? Na minha carteira. E a Vicky também tem. Antes da gente entrar, porque senão a gente vai perder vocês aqui, se eu começar agora a falar de PGBL, VGBL, vocês vão dar pausa e vão escutar a Rihanna, sei lá o que vocês vão escutar. Preciso agora trazer um pouco da gente, um pouco da nossa história, para depois eu ir para os conceitos. Vicky, você tem, por que você decidiu ter? Conta um pouco de como foi essa decisão. Nem sempre essa decisão, às vezes, a gente super parou para pensar nela. Quando eu decidi lá atrás, eu não parei, já dou esse spoiler. Eu quero muito saber da sua história, como é que foi. A minha eu tenho, é bem recente, eu me inscrevi faz, sei lá, foi acho que junho do ano passado, então vai fazer um ano. Agora que a gente tá gravando, não fez um ano ainda, né? Não sei exatamente quando que esse episódio vai ao ar. Confesso que até então não era óbvio pra mim se eu teria ou não. Assim, não era uma coisa que eu tinha na cabeça, tipo, quero ter previdência. Não, eu pensava, quero entender se faz sentido ter previdência. Isso sim, eu sabia que eu queria depois parar para pensar com calma. Depois eu digo depois de investir um certo valor que eu queria fazer antes de pensar na previdência, né? Não sei porquê, uma regra da minha cabeça. Mas fez sentido para mim porque a empresa onde eu trabalho lançou um plano em que eu coloco X, eles colocam X. Então, eles dobram o valor que eu invisto. E isso sim, eu já tinha pesquisado bastante nos últimos anos em momentos diferentes, meio aleatórios. E isso, então, para mim era bem óbvio. Tipo, mesmo que seja um fundo que não é o melhor fundo do mundo, mesmo que tenha taxa, mesmo que tenha várias outras coisas, óbvio, né? Eu tentei escolher o fundo que fazia mais sentido, comparei os fundos e tal, e também peguei era mais de um, na verdade, mas que tinha taxas decentes também, né? Tipo, mesmo assim prestei atenção nisso. Então, mas apesar de tudo isso, pelo menos eu sabia que, se você parar para pensar, se eu coloco R$1.000, a empresa põe R$1.000, na prática, isso é um rendimento de 100%. Qual investimento rende 100%? Isso não existe. Assim, não existe, não tô falando no sentido pejorativo, tô dizendo no sentido positivo, de que esse benefício que a empresa dá é uma rentabilidade na veia. Então, assim, por pior que seja o fundo, vamos supor que ele renda, sei lá, às vezes perde para o CDI. Mesmo perdendo para o CDI, se a empresa fez o seu investimento render 100%, você está muito bem na fita já. Você já está ganhando bastante e mais do que você conseguiria em outro lugar. Então, foi isso que me motivou. E eu sou muito apaixonada por investimentos que são retidos na fonte de forma automática, assim. Então, até o que eu faço de investimento fora da Previdência, eu tento automatizar o máximo possível, porque mudou minha vida, assim. A partir do momento que eu percebi como você realmente não sente, você não espera sobrar para investir, ou você não tá fazendo um esforço para não gastar e conseguir poupar. Tipo, é um dinheiro que você nem vê. Então, isso para mim é muito poderoso. E a previdência, ela tem esse benefício, né? Então, óbvio, se você não tem o benefício de uma empresa, né, colocando o valor também investido, é um fundo ruim, é muito cara, e aí só o ter a previdência, porque é automático, também acho que é um benefício que é a cereja do bolo, você não vai investir só por isso, mas é uma bela de uma cereja. Legal, eu já fiquei cheia de dúvidas, Vicky. Eu vou fazer duas dessas perguntas agora, só porque eu acho que valem a pena. Na tua empresa, quando você escolheu, normalmente, para quem não sabe, tem esse benefício da empresa, a gente tem um percentual, né? Não é infinito, tipo, quero colocar 50% do meu salário e a empresa dobra. Claro que não, ela tem um teto. Na sua empresa, era uma faixa de percentuais que você podia escolher ou era um alvo definido? Agora eu não lembro exatamente, o que eu lembro é que tinha um limite, tipo, até 10% da sua renda bruta
que foi o que eu coloquei. Então, hoje 10% do meu salário bruto vai para a Previdência e a empresa põe esses 10%. Se eu quisesse colocar 20%, eu posso colocar quanto eu quiser, né? Se eu quiser botar 30% da minha renda, eles vão colocar de novo só os 10%. Então, o limite era aí. Perfeito. E a minha segunda dúvida foi: o que te fez parar e pensar o seguinte: acho que está na hora de ver isso, e lá no início, quando você entrou, provavelmente te mostraram e você falou: acho que não está na hora. O que mudou, você acha? Perfeito. No começo, confesso que lançaram esse programa em 2020. E lá em 2020 eu estava super desgostosa, assim, estava pensando em sair, não estava feliz com o que eu estava fazendo. Então eu falei, pra que eu vou entrar num programa em que, sei lá, eu realmente estava tipo, entrevistando em outros lugares, eu queria sair. E eu falei, se eu sair rápido, né, tipo, daqui a 6 meses, 1 ano, eu não vou conseguir retirar o benefício que tem um tempo mínimo que você tem que ficar na empresa para que esse valor que a empresa investiu seja seu de fato. E aí eu falei, eu não vou ficar aqui muito tempo, mas tô de saco cheio, então não vai adiantar muito. Eu vou ficar só com o meu valor que eu investi, e aí, putz, não sei se é o melhor fundo, tem taxa, etc. E aí, dito isso, passaram, né, isso foi de 2020, pisquei, passou a pandemia, era 2023, e eu tava super feliz no meu trabalho, tinha mudado de vaga, mudado de área, querendo ficar mais 10 anos na empresa, tipo, na mesma empresa. E eu pensando, caraca, eu achava que 4 anos, onde eu tô, eu preciso ficar 4 anos para que o valor seja realmente retirável lá na frente. E eu falei, nossa, que anta, né? Lá em 2020, se eu tivesse investido, já tinham passado 3 anos. Daí eu falei, bom, antes tarde do que mais tarde. Eu gosto muito dessa frase. E aí eu falei, tá, então eu vou entrar agora e também pisquei, já passou 1 ano, e aí por isso que hoje eu penso, cara, eu vou fazer o meu melhor para ficar nessa empresa até 2027, e a minha motivação principal, sinceramente, é a minha previdência, porque aí eu quero lá quando eu tiver 60, 70 anos, quando eu for retirar esse valor, aí sim eu vou ter acesso a essa rentabilidade ótima, proporcionada pelo fato de que a empresa colocou o dobro do que eu investi. Não, maravilhosa. A gente nem começou a falar sobre as coisas de previdência, né? E a Vicky, no início, como ela falou aqui, ela falou assim: Carol, eu acho que eu nem entendo tanto sobre esse assunto e tal. Cara, Vicky, na boa. Só essa introdução aqui já vale o episódio. Essa contextualização de como você pensou, pra mim, já vale muito, juro, assim, já vale muito o episódio. Muito. Porque parece trivial quando a gente ouve alguém falando sobre que fez da forma como você fez, mas não é o que eu vejo na prática. O que eu vejo na prática são pessoas que, e eu fui assim também no passado, é que entram porque assim, pô, a empresa dobra, não tem nem o que pensar e tal, realmente, mas não viu essa regra de saída. E tem empresa que não deixa você levar nada. Eu não tô falando de empresa pública, tô falando de empresa privada mesmo. Não deixa você levar absolutamente nada, não importa o tempo que foi. Então a pessoa acha que está investindo num determinado fundo, mas não tá. Ela nem viu taxa, ela nem viu as opções, ela não viu nada. Então, assim, bato palma, de verdade, assim. Uhul! Não, mas É, sério, é sério. tô feliz, tô me sentindo toda. Mas uma dúvida, em que casos, assim, a empresa não deixa a pessoa retirar? Tipo, como assim? Vários. É por uma carência também ou em que Não, sentido? em vários. Só pra eu entender. Em vários. Não, assim, né, lembrando que nem todo mundo que está ouvindo a gente aqui tem esse benefício, então a gente vai ser breve aqui, mas tem muitas empresas que colocam, primeiro, um período bem grande, né? Então, como uma forma de retenção, porque não deixa de ser, e muitas empresas que não têm esse prorata de tempo. O valor que a empresa colocou é dela. Você só vai tirar isso se você se aposentar nela, entendeu? Gente. E eu não estou falando só de empresa pública, não, tá? Estou falando de empresas privadas também. Então, quem está ouvindo aí e acha que, eu tenho a previdência. Já peguei alguns casos que a pessoa, inclusive, parou de aportar porque falou: eu não pretendo me aposentar nessa empresa e estou aqui colocando meu dinheiro que vai ficar travado. Isso é um ponto. Tem outras coisas também que depois eu vou falar, porque tem outros pormenores. Previdência não é trivial. Eu vou bater esse bumbo até o final desse episódio, porque para mim é o produto mais complexo que existe. Aí é uma afirmação minha, não estou falando que existe um estudo para comprovar isso, estou falando que é o que eu acho. Eu realmente acho o produto mais complexo que existe. Bom, a minha escolha, eu tinha uns 23 anos, eu acho, quando eu passei no concurso de uma empresa que oferecia também, porque apesar de ser concurso é um regime CLT, e ela oferecia a previdência nos mesmos moldes, colocava a mesma contrapartida, tinha uma faixa que você podia escolher e essa faixa muda conforme a idade.
e você tinha que fazer. Isso daí já era jogado para você assim, logo no primeiro dia, e você tinha um período muito curto, acho que um mês, para você optar, e você tinha que optar também pela modalidade de tributação, que a gente vai falar daqui a pouco. Se você não optasse, eles escolhiam uma padrão, que é um problema, que eu vou falar também depois. E eu só falei o seguinte, cara, fiz essa conta também, é 100%, e na época eu já poupava muito, né? Vocês já conhecem meu histórico. Então, assim, eu sabia que era, beleza, pode tirar, ele vai dobrar e eu não tô precisando desse dinheiro. Então, esse pensamento eu tive. Pensamento esse que é importante, né? A gente tem que saber, de novo, sua carteira de investimentos não pode ser só a sua previdência. Então, se você está colocando um dinheiro nessa previdência, você deveria ter certeza que você já tem uma reserva de emergência, que você tem outras coisas constituídas antes de fazer esse movimento. E eu simplesmente coloquei e falei assim, vamos ver no que vai dar. Não pensei em mais nada. Simplesmente não pensei em mais nada. Era um percentual que eu achei que não fosse fazer falta. Só há poucos anos, durante um pouco o percurso, e há poucos anos atrás é que eu fui ler regulamento, ver quais eram as entrelinhas, ver quais eram as regras, ver se esse dinheiro era meu de fato. E ali eu tive um bando de surpresa que daí eu vou contar mais adiante. Mas assim, não subestimem ler regulamento de previdência se vocês estiverem investindo via empresa ou mesmo em previdências privadas, tá? Uma coisa que... Não, primeiro que eu já vou falar, a Carol foi gênia de não contar tudo pra segurar vocês. Eu amei. Mas adicionando também no que você falou de não subestimar ler os termos e tal, vejam também se na empresa de vocês tem, como é que fala? Tipo, sessões de perguntas e respostas, de tirar dúvidas, office hours, essas coisas. E assim, não tenha dó da pessoa que tá lá sentada pronta para responder perguntas. Assim, eu fiz isso, entrei em mais de uma, tirei um monte de dúvida. E aqui é o momento em que você não pode ter medo de parecer burro. Tipo, é melhor parecer burro uma vez do que continuar burro para sempre ou sem fazer um ótimo investimento, né? Não, e eu tenho certeza que para quem você está perguntando, a pessoa não vai saber e ela vai ter que obter resposta. Porque ninguém sabe, porque ninguém pergunta. Gente, assim, é fato como 2 e 2 são 4. Não existe pergunta boba. 99% das vezes quem está do outro lado sequer vai saber responder, para vocês terem noção que não é boba, entendeu? É porque ninguém pergunta, ninguém lê, ninguém faz nada. Assim, previdência é um negócio surreal. Mas beleza, passando por esse ponto, provavelmente, se você está escolhendo uma previdência agora, você pode ser quem for, tá? Profissional autônomo, seja lá o que for. Chegou o momento, quero ter uma previdência. Primeira decisão que você vai ter que tomar com relação a essa previdência é qual é o fundo que você vai querer investir, né? E aí a escolha desse fundo depende do recheio que você quer, que não é o métier que a gente está entrando aqui agora hoje. A gente, partindo do pressuposto que você sabe qual é o fundo que você quer investir. Ok, partindo do pressuposto que você já sabe qual é o fundo que você quer investir. Só para você ver como não é simples, porque escolher o fundo por si só já é difícil. Mas dado que você escolheu o fundo, você vai precisar tomar uma primeira decisão que você não precisa num fundo comum, que é, esta previdência será PGBL, P de pato, ou VGBL, V de vassoura. Sim, são nomes horrorosos, siglas horrendas, não fui eu que fiz, não fiquem bravos comigo, eu não sei porquê, mas são as siglas que existem. E aí, em alguns casos, empresa, por exemplo, eu não tive opção, então eu nem sabia o que era isso, o meu era PGBL e acabou. O da Vicky, eu imagino que você tenha tido a opção, Vicky, e talvez você não se lembre porque você pesquisou isso, não é uma coisa... Uma vez que você escolheu, você não vai olhar mais para isso muito, sabe? Eu escolhi PGBL, então para vocês que estão ouvindo, que também podem pensar, tipo, eu já pesquisei uma vez e não lembro, ou agora entendi tudo, e depois que vocês esquecerem, vocês são normais, tá? Tá tudo bem. Eu lembro que eu pesquisei bastante, eu tô bem confortável por ter escolhido o PGBL, mas confesso que eu não lembro de todos os detalhes, tipo, por que que era tão melhor, tal. A Carol vai falar do benefício fiscal, mas... Assim, eu lembro que fazia sentido. Agora eu preciso voltar, sentar a bunda na cadeira e estudar de novo quando eu for fazer a prova em breve, lá da certificação. Aí sim eu vou ter que lembrar. Eu vou explicar um pedacinho que vai ser fácil e depois eu vou fazer a conta para vocês entenderem, porque tem muita confusão com relação a isso. Primeiro vamos falar sobre o PGBL. Então aqui eu estou falando do P de pato, tá? Depois a gente fala do VGBL. O PGBL, ele costuma ser mais indicado se você faz a declaração do imposto de renda completo. Então, se você lança lá seus benefícios, se você tem uma renda que já fica ali, se você faz, basicamente é isso, se você faz o imposto de renda completo, ele será a opção mais vantajosa. Carol, mas eu não sei se o meu imposto de renda é o completo, se não é. Entra lá no programinha,
Simula se você fizesse também um eventual aporte na Previdência, PGBL, ali em pagamentos efetuados dentro do imposto de renda. Eu sei que eu estou entrando numa questão aqui já mais contábil, mas é porque a forma de fazer seria essa mesmo. Se eu fizer uma previdência, será que eu vou ter algum benefício? E que benefício é esse? Né? Por que a gente está falando que se você fizer o completo é mais indicado? Porque você vai ter um benefício tributário. Que benefício tributário é esse? Uma restituição. Carol, eu vou receber uma restituição pelo meu imposto de renda? Sim, você vai receber uma restituição pelo seu imposto de renda, mas com várias ressalvas aqui que eu vou falar. Primeira ressalva, não é infinito. Então, não é tipo, vou colocar 50% do meu salário aqui no PGBL para poder receber restituição. Quanto mais eu colocar, mais restituição eu vou receber. Não, existe um teto. Esse teto é 12% da sua renda tributável no ano. Então, vamos tentar facilitar a conta aqui. Se você ganha 100 mil reais no ano, até 12 mil você pode colocar num PGBL para ter um benefício. Mas decidi colocar 20. Literalmente vai aparecer uma mensagenzinha para você no imposto de renda falando assim: o máximo para você receber o benefício são 12. Se você fez a mais, só lamento, você não vai receber um benefício por isso. Isso ainda vai sair um pouquinho no prejuízo, eu vou te explicar depois o porquê. Mas então, beleza, Carol, eu faço meu imposto. Então, a primeira coisa que você tem que verificar aqui, anota aí no papel. Meu imposto de renda é o completo? Se sim, PGBL faz mais sentido. Se não, eu nem deveria estar ouvindo aqui o PGBL. Não deveria pensar em fazer um PGBL. Não, Carol, meu imposto de renda é o completo, sim. Tá bom. Aí, que benefício é esse que aqui, gente, prestem atenção, eu tô cansada de ver nessa época prints de influenciadores colocando prints de pessoas assim: meu Deus, você salvou a minha vida! Recebi uma restituição que eu não imaginava! Uau! Meu Deus, o leão está me devolvendo dinheiro! Eu estou rico, obrigada por isso! Calma que não é bem assim. Essa conta vai chegar em algum momento lá na frente. É claro que é um benefício sim, mas ele não tá, ninguém está te dando nada. O nome disso é diferimento de imposto. O que é diferimento de imposto? Você está deixando de pagar um imposto agora para pagar um imposto lá na frente, que pode ser maior ou menor do que o imposto de agora. Sério, Carol? Pode ser maior? Pode, dependendo do prazo que a sua aplicação fique. Por isso que você tem que amarrar um monte de coisas. Eu disse que não era trivial, tá? Beleza. Então, vamos fazer uma continha aqui rápida para eu explicar que benefício é esse. Se você ganha 100 mil reais no ano e você colocou 12 mil reais na Previdência, que é o teto que você pode colocar, o governo vai entender o seguinte: olha, a Maria não pagou, não recebeu 100 mil reais de renda, não. Ela recebeu, na verdade, 88. Ele tira esses 12 mil que você colocou na Previdência e fala o seguinte: a Maria, na verdade, a renda que eu deveria cobrar imposto dela não é 100 mil, é 88. Ou seja, se a minha renda foi menor, eu deveria pagar menos imposto. Então, se a sua renda fosse 100 mil e você pagasse ali a alíquota de 27,5, você pagaria R$ 27.500 de imposto, que normalmente vai ser retido ali na tua fonte. Beleza. Já se a sua renda for de 88 mil, você vai pagar 27,5% em cima de 88 mil, logo 24.200. O imposto de 27.500 menos 24.200, que é esse 3.300, essa diferença de imposto que você deveria pagar a menos, é a restituição que você vai receber. Ou seja, essa pessoa que teve uma renda de 100 mil reais e fez um aporte de 12% num PGBL, ela receberia uma restituição só por conta da Previdência de R$ 3.300. Então, é isso que volta para você. Se você fizer o dobro, você vai receber o dobro. Esse limite que a Carol falou de 12 mil reais, não é que o limite é 12 mil reais, é 12% da sua renda, que ela está usando como exemplo a renda anual de 100 mil reais. Pelo amor de Deus, não achem que o limite é 12 mil reais. Se você ganha 300 mil, 200 mil no ano, é 12% desse valor. E isso é o limite, também não é o limite que você deveria investir, é o limite que você pode declarar depois no imposto de renda para que você tenha essa restituição, tá? Então, não vamos confundir. Perfeito, você pode colocar 6%. Carol, 12% é muito para mim, eu coloco 6%. O que você não deveria é ultrapassar esses 12% no PGBL, porque você vai jogar esse benefício pela janela e você vai pagar imposto por isso. Então, passou dos 12%, não serve mais PGBL, deveria ser VGBL, mas a gente vai falar sobre isso. Sério? Sério. Mas assim, você tem ainda um benefício, por exemplo, se eu investir, sei lá, 15, ainda pode ser, tipo, ainda faz sentido porque a empresa está investindo, eu ainda tenho uma rentabilidade boa e tal, mas assim, pelo que eu estou entendendo, se eu quero colocar mais do que 12% da minha renda anual, é melhor o V do que o P? Sim. Até 12%. Olha, não sabia. Sim, só que o valor que a tua empresa coloca não conta nessa conta, tá?
É só o Ah, valor, não, sim. é só o valor que você coloca. O valor que a empresa coloca não entra aqui. Isso é um outro disclaimer importante para quem faz por empresa. Então, se você está com 10% e a sua empresa colocando mais 10, são os 10% que você tem ali. Mas sim, eu vou chegar lá, tá, Vicky, para Tá. explicar, mas é até o limite de 12. Mais do que isso, você não deveria fazer um PGBL. Por que que você não deveria fazer um Ô, PGBL? louco. Por que que você não deveria fazer um PGBL? Carol, eu acabei de receber uma restituição, que maravilha, não sei o quê. Sim, é uma maravilha. Só que essa restituição, como eu disse, não é que você deixou de pagar o imposto. Foi agora que você recebeu essa restituição, mas você vai pagar esse imposto em algum momento. Quando? Quando você for sacar o valor deste PGBL. Sei que aqui, com certeza, um papel desenhando assim no Excel ficaria melhor, mas enfim. Na hora que você for sacar esse PGBL, você vai ter que pagar imposto de renda, como qualquer fundo de investimento. Você paga o imposto de renda. Só que qualquer fundo de investimento, você vai pagar um imposto de renda sobre o lucro. Sobre aquele lucro que você teve, você vai lá e, desconta o imposto de renda. Na Previdência PGBL, não é sobre o lucro, é sobre o total. Sobre o total que você tem investido. É na cabeça. Então, você está pagando esse imposto, só que lá na frente. E aí vai depender, agora entra uma outra questão, se você vai escolher uma tributação progressiva ou regressiva. Fica comigo agora, vamos só pela regressiva, que vai fazer sentido para a maior parte de quem está ouvindo a gente. Calma, ai, Carol, já me perdi. Peraí, você falou que primeiro eu tinha que escolher entre o PGBL e o VGBL. Tá, já entendi. Se eu faço a declaração completa, eu escolho o PGBL e tenho o limite de até 12%. Ok. Agora eu preciso escolher outra coisa? Sim. Você agora precisa escolher qual é o modelo de tributação da sua previdência, se vai ser progressivo ou regressivo. Isso você tem que escolher no momento que você está fazendo a previdência, tá? Agora, saiu uma lei super nova deste ano, que você pode mudar isso, graças aos senhores. Na hora que você estiver sacando a previdência, você pode mudar o modelo de tributação, mas entre P e V, você não pode mudar mais. Uma vez que você escolheu o P, você está amarrado com ele, tá? Só abrindo outra previdência. Beleza. Então, esse modelo de tributação que você vai ter que escolher, ele se baseia no seguinte: regressivo ou progressivo? Já começa. O que é isso? Esse daí é mais fácil da gente saber porque as palavras foram bem escolhidas. Regressivo, ele vai regredir conforme o tempo. Então, quanto mais tempo você deixa a sua previdência lá parada, menor vai ser a alíquota. Igual uma tributação normal de tesouro e tudo mais. Então, não vou falar aqui todos os tempos para vocês, taquem no Google. Tabela de tributação regressiva. Mas se você deixar mais de 10 anos, você vai pagar 10% de imposto, que é bem menor que os 15% que normalmente é o padrão de alíquota, né, mínima. Então, beleza, pô, legal. Mas se você deixar mais de 10 anos. Já na progressiva, ela vai variar conforme a sua renda. Ela progride conforme a sua renda. Se a sua renda é muito alta, você vai pagar 27,5% de imposto. Se a sua renda está ali na faixa de isenção, você não vai pagar imposto nenhum. Então, depende de como vai ser sua renda lá na frente. Mas se você pretende ter uma renda, né, ali na faixa dos 27,5%, não faz sentido você escolher a progressiva, faz sentido você escolher a regressiva. Legal, 10%. Então, a gente já começa a intuir uma coisa super importante. Opa, no PGBL, eu recebi uma restituição do imposto de renda, que diminuiu a minha alíquota, né, do quanto eu paguei. Eu ia pagar 27,5%, ela me restituiu tudo. E lá na frente eu vou pagar 10%. Então, eu troquei um imposto de 27,5% por um imposto de 10% lá na frente, se eu deixar os 10 anos. Porque se eu tirar daqui a 2 anos, eu vou pagar 30% de imposto. Então, eu vou pagar mais imposto do que eu teria pago. Isso é fundamental. Previdência não foi feita para ser usada no curtíssimo prazo, salvo uma rara exceção de quase um truquezinho que eu nem vou abordar nesse episódio, senão vai dar um nó na cabeça de vocês. Mas para 99% das vezes, é para eu deixar mais tempo. Então, por isso, Vicky, que não faz sentido eu colocar mais do que 12%. Por quê? Porque na hora da restituição do imposto de renda, o Leão vai olhar para mim e vai falar assim: nananina, não, mais de 12% não te restituo, não, só lamento. E quando chegar na hora de você resgatar a sua previdência, você vai pagar 10%, não é sobre o lucro, é sobre o total investido. Então, você só aumentou o imposto que você vai pagar. Por isso, não faz sentido você ter um PGBL para colocar mais do que 12% da sua renda tributável. Você vai deixar dinheiro na mesa. Ai, faz muito sentido. Entendi. Tá? Aí, beleza. Só que, Carol, eu não faço a modelo de declaração completa. Eu faço simplificado. E eu até simulei aqui que se eu fizesse esse aporte na Previdência, eu também não faria, eu também não ficaria no completo, seria no simplificado. E agora, não deveria ter Previdência? Não. O que significa que agora você não deveria ter Previdência PGBL.
Aí é que o VGBL faz sentido. Ou, se você já tiver ultrapassado os 12%, quiser colocar, sei lá, 15% em previdência, esses 3% adicionais deveriam ir para o VGBL. Por quê? Porque o VGBL não vai ter nenhum desses benefícios. Ele não vai te dar diferimento, não vai te dar restituição, não vai te dar nada. Ele vai cobrar o imposto só sobre o lucro. Mas ele continua com uma capa mágica, menos potente, mas continua, que é essa questão do, se você deixar mais de 10 anos na regressiva, você vai pagar 10% de imposto ao invés de 15%. Então, de fato, é um benefício. Só que para isso você teve que ficar 10 anos esperando nessa tributação regressiva. Então, gente, são muitas coisas para a gente juntar, são muitos sis. Ah, já entendi, então, que eu deveria ter uma previdência assim, assim, assado. Ah, já entendi também que a previdência deveria, se eu escolher ali, deixá-la 10 anos na regressiva, eu vou pagar menos imposto. Maneiríssimo, vou colocar 50% da minha carteira, porque eu não estou precisando desse dinheiro, já estou aqui com a minha reserva feita, já fiz outros investimentos. Bora para a previdência. Já peguei alguns casos assim. Bora para a previdência. Previdência, 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 previdência. Para ter um benefício de um imposto de renda menor. Tá, legal. E alguns outros benefícios que a gente vai falar diante de previdência? Tá, legal, mas cadê o recheio dessa previdência? Cadê que fundo é esse? Como é que ele tá rendendo? Ele tá indo bem? Porque senão é igual falar que eu vou deixar meu dinheiro na poupança para não pagar imposto. Por que eu vou colocar em outro investimento que eu pago imposto de renda? Deus me livre, eu vou colocar na poupança isento. Olha que maravilha, olha que benefício fiscal maravilhoso. E de vez em quando vocês vão ouvir esse tipo de narrativa, que a previdência é maravilhosa. Gente, cuidado. Porque, assim, legal que ela tem. É legal, eu acho legal esse benefício, mas, assim, depende de que recheio é esse. Que aí agora começa a ser uma questão do: o benefício fiscal compensa? Cá, antes da gente continuar, me veio uma dúvida aqui, que é uma pergunta que eu nunca soube responder muito bem, e que talvez você que está ouvindo também esteja pensando, que é, se tem a gente já tem meio que esse conhecimento comum de que os fundos de previdência normalmente não têm as melhores rentabilidades, etc. Mas como eu tenho o benefício da minha empresa que complementa, beleza, faz super sentido. Agora, e se eu não tenho? E aí, a previdência, tipo, como que eu escolho se ela vai fazer sentido ou não? Porque aí eu meio que, entre aspas, eu dependo mais da rentabilidade decente daquele fundo para ser uma escolha que faz sentido, né? Então, acho que ter esse benefício, fazer isso com o benefício da empresa é uma escolha bem mais fácil do que usar esse veículo, né? Esse tipo de investimento sem um benefício de uma empresa. Aí é uma escolha bem menos óbvia, né? Como que você faria essa escolha? Sem dúvida. Acho que, assim, sem dúvida. Fica menos óbvia. Então, para começo de conversa, fica menos óbvia. E eu acho que agora a gente pode falar sobre alguns outros benefícios intangíveis, não intangíveis não é a palavra, mas não tão matemáticos, que a Previdência pode ter, que pode ajudar nessa escolha. Mas, sem dúvida, Vicky, eu acho assim, Aí eu tô falando uma opinião pessoal minha, tá? Acho que a gente não tem como se abster, às vezes, de dar o que a gente, né, de manifestar o que a gente pensa. Eu acho que quando não é. Primeiro, quando é com empresa, decisão mais fácil. Não é com empresa, a forma de ver é: eu vou ter algum tipo de diferimento de imposto de renda, ou seja, eu vou jogar esse imposto lá para frente, vou receber uma restituição agora para pagar ele lá na frente, com uma alíquota provavelmente menor. Tendo a achar que numa fatia de até 12% para receber esse tipo de benefício, pode começar a fazer sentido. Desde que essa pessoa esteja poupando uma parcela significativa do salário dela, para que ela não esteja concentrando, tipo assim, eu poupo 15%, 12% eu coloco na previdência, 3% eu coloco no resto. Não acho legal. Acho que está excessivamente concentrado num tipo de investimento. Lembra lá do início do episódio que a sua aposentadoria, a sua carteira de investimentos como um todo, eu acho que vai estar excessivamente concentrado num veículo. Eu poupo 50% da minha renda. E aí 12% eu coloco e recebo esse benefício. Talvez possa começar a fazer algum sentido. Você está usando essa capa mágica para ter um benefício fiscal de um fundo que você não vai ter tanta certeza assim de como ele vai se comportar, mas você está diversificando a sua carteira em outras áreas. Não tenho nenhum benefício fiscal, eu faço o imposto de renda simplificado. Olha, eu não curto, é muito, tá? Assim, acho pouco provável que vai fazer algum sentido, salvo para casos bem específicos, que é para sucessão patrimonial, etc., que a gente vai falar daqui a pouco, porque a Previdência ela pode ser legal para isso. Mas se não é o problema seu que você está ouvindo agora, está longe de pensar em sucessão patrimonial, acho que faz pouco sentido.
Então, assim, espero ter dado uma dica de como pensar, né? Ah, a empresa coloca e eu posso levar esse dinheiro, faz sentido. Ah, eu posso usar isso como um benefício, eu faço o imposto de renda completo e posso usar isso como um benefício e consigo colocar em várias outras classes de ativo, pode começar a fazer sentido. Ah, fora isso, acho pouco provável. Independente, mesmo que você faça o imposto completo. Agora, assim, por que ainda assim eu acho que ela pode fazer um pouquinho de sentido, né, nesse cenário, onde ela vai ser só um veículo dentro de um todo? Um benefício legal que a Previdência tem, que outros fundos de investimento não possuem, mas aí, de novo, né, quem disse que eu preciso investir via fundo, né, mas tudo bem, mas que outros fundos de investimento não possuem, e até outros ativos, de certa forma, é a portabilidade. Então, o fundo de previdência, justamente por ele ser de longuíssimo prazo, ele sabe que as pessoas vão ficar meio amedrontadas. Poxa, eu vou ter que escolher esse fundo, eu vou casar com ele para sempre, durante 10 anos, 15 anos, e se eu resgatar antes eu vou acabar perdendo dinheiro? O que eles fizeram? Ah, o fundo de previdência você pode portar. Então, você pode ficar saltando com ele, né, de um fundo para o outro. Claro que tem uma carência ali para ser respeitada, mas você pode ficar saltando com ele e você não zera esse taxímetro do tempo, né, que conta para você diminuir a sua alíquota. Você traz esse taxímetro com você. Então, isso é bem bacana. Então, isso é um benefício. Confesso que não me atrai muito, mas para quem investe via fundo, pode ser algum tipo de benefício. E Gente, eu tô vendo a Vicky aqui, levantou o dedo. Eu vou passar a bola para ela aí. Só complementando isso que você falou de que você vai casar com um investimento que é de longuíssimo prazo, eu acho que aqui é importante reforçar o que você tinha falado um tempinho atrás, de ter já a sua reserva de emergência ou, enfim, já ter algum outro investimento além da reserva. Acho que inconscientemente era por isso que eu pensava, tipo, quero primeiro investir X para depois ter previdência. Por quê? Mas assim, não é uma regra, tá? Foi uma coisa que eu criei para mim. Mas por que que eu acho que é importante ressaltar isso? Porque é meio que, pelo menos para mim, foi meio que a primeira vez que eu falei, cara, esse é um dinheiro que eu vou colocar aqui. Se daqui a 1 ano eu decidir fazer uma pós, se daqui a 6 meses eu decidir do nada, sei lá, pensar em comprar um carro, enfim, qualquer coisa, tipo, vou dar entrada no apartamento. Tipo, não é um dinheiro que deveria ser, pelo menos, um dinheiro que você não vai considerar como opção para sacar para fazer essas coisas. Tipo, é um dinheiro que você tem que literalmente esquecer. Tipo, tem que, né, checar, né, ver se sai bem investido e tal. Mas, assim, você não deveria contar com ele em nenhuma situação, a menos, né, sei lá, uma coisa extremamente urgente, uma coisa de saúde, enfim, sei lá. Mas, teoricamente, ele não deveria ser nenhuma opção quando você for pensar em, de onde eu tiro o dinheiro para fazer um plano X? Tipo, não, esse é um dinheiro que você realmente é para longuíssimo prazo. E para quem ainda não investe para longuíssimo prazo, esse é um conceito que, na teoria, isso, gente, é uma coisa que eu tenho falado muito na terapia, isso, que a teoria é fácil, o difícil é a prática. Tipo, a teoria é fácil de aprender. Então, isso é uma coisa que, na prática, né, de falar, cara, mas, entre aspas, o meu salário diminuiu, porque uma parte já está sendo comida indo para a Previdência, e aí eu quero fazer alguma coisa, tenho esse dinheiro investido, vou usar. Não deveria ser para você pegar e usar quando você quiser. E isso acontece, tá? Isso que você acabou de falar, a gente às vezes acha que não, mas às vezes a gente pode ser a pessoa super poupadora, certinha, que investe, que tá tudo certo, mas por algum motivo a nossa vida toma outro rumo e quando a gente vê, a gente fala assim, putz, de onde que eu tenho dinheiro para tirar? Eu já tive amigas muito próximas que passaram por isso, sabe? Seja por conta de um divórcio, seja por conta de outras coisas, onde quando elas olharam, elas falaram, caramba, o único lugar que eu tenho para tirar é da Previdência. Ia tomar um fumo ali de imposto e tudo mais, então assim, provavelmente concentraram demais, mais do que deveriam. Esse é o ponto que a gente está querendo falar aqui. Tem que tomar cuidado com essa concentração. Por mais que tenha portabilidade, ela te engessa. E eu não estou falando que, assim, se for assim, então também você não deveria investir no Tesouro Renda Mais, não deveria investir em nada. Nada em concentração demais é benéfico. A gente precisa construir pontes para esse futuro. Então, assim, eu preciso ter um fluxo, talvez, de vencimentos ou de outros investimentos ao longo do período para que eu chegue nesse futuro lá. E aí, um outro ponto, assim, que aí eu considero uma coisa boa e uma coisa ruim da Previdência, né? Ao mesmo tempo que a Previdência ela é um investimento para longo prazo, que ela já muitas das vezes tira o dinheiro, né? Isso é muito doido, porque esses dias mesmo eu estava falando com uma corretora que era, poxa, vocês não têm aí uma aplicação direta no Tesouro? Uma corretora, né, do Brasil.
ter uma aplicação direta aí que dê para fazer e tal. Não, a gente tem para fundos de previdência, tem para fundos. Aí você pergunta num banco também, eles super te facilitam para fazer isso para previdência, mas não te facilitam para fazer para outros investimentos. Por quê? Porque a gente sabe também que muitos desses fundos de previdência dão comissões gordas aí para quem está vendendo ele, né? Então a gente sabe que historicamente é um produto que muitas das vezes remunera com conflitos de interesse. E quando a gente vai olhar, gente, os números eles são bem assim. Vou falar aqui, acho que não tem problema porque isso é público. Vou falar aqui de uns nomes de uns fundos de previdência gigantescos, gigantescos, e que assim não batem nem 100% do CDI. Tá? Não batem nem 100% do CDI. Isso aqui é bem preocupante, né? A maioria dele da Brasilprev. Então, tem. Aí é uma sopa de letrinhas, né? Brasilprev, RT, Fix, V. Aí a pessoa já me perdeu, né? Mas, enfim, aqui o histórico dele, retorno em 10 anos. 88,75% do CDI. Ele tem um patrimônio de quase 35 bilhões. Ou seja, as pessoas estão com dinheiro ali, entendeu? Porque provavelmente alguém fez um investimento, deixou ali e nunca mais olhou e tá ali, parado. Outro do Bradesco, VGBL F10, FIC, renda fixa, 87,48% do CDI, 11 bilhões. Então, assim, esses números, eles são, na minha opinião, eles me assustam bastante, porque são pessoas que provavelmente estão com o racional seguinte: tá tudo certo, eu tenho uma previdência. Nossa, eu tô com o meu futuro garantido, porque eu tenho um fundo de previdência e todo mês aplico lá. Todo mês aplico e tenho um fundo de previdência e talvez essa pessoa não sabe onde está o dinheiro dela. Então, de novo, a gente falou aqui sobre VGBL, PGBL, progressivo, regressivo, sobre portabilidade. É claro que a gente não tem que dominar isso tudo o tempo todo, saber isso tudo o tempo todo, não é isso. Mas se eu estou falando do investimento da minha aposentadoria, eu deveria saber onde esse dinheiro está investido. Deveria. E muitas das vezes no que a gente vê na Previdência é que a pessoa tem a falsa sensação de só por ser um produto chamado Previdência, está tudo resolvido. Então, acho que se tirar essa lição daqui hoje talvez vocês vão precisar pesquisar em outros lugares, talvez esse episódio com certeza não vai ser suficiente, a gente vai voltar com um segundo de perguntas e respostas, mas para vocês entenderem, será que eu deveria estar no PGBL? Será que eu deveria estar no VGBL? Será que eu deveria estar na regressiva? Será que eu deveria estar não sei aonde? Até um outro exemplo que me fez lembrar é esse negócio, né? Lá na minha empresa, quando eu entrei, que tinha que escolher, a gente não precisava escolher entre VGBL e PGBL, já era automático no PGBL, era obrigatório, mas a gente tinha que escolher entre regressiva e progressiva. E no caso de quem estava entrando lá, com o salário que tinha e tudo mais, e sabendo que ia ficar na empresa por décadas, era um concurso, fazia muito mais sentido a regressiva do que a progressiva. Só que para quem não escolhesse, o padrão, o default, era a progressiva. E não dá mais para alterar. Agora que mudaram a regulação esse ano, gente. Mas assim, essa pessoa passou décadas, quiçá se aposentou tendo que pegar na progressiva, o que significa que o imposto de renda, lembra que eu falei que talvez você vai pagar um imposto mais caro ainda? A pessoa fez o diferimento, né, do imposto de renda, então ela baixou a alíquota dela, de fato, só que lá na frente ela vai pagar 27,5% de imposto sobre o total do que está investido. Isso beira criminoso, né, eu acho. Eu acho que Meu deve ter Deus. algum amparo legal, né? Não sei. Não, deve ser um amparo legal, mas assim, é quase antiético, né? Não sei. Você tá, tipo, só dando uma opção pior pra pessoa e ponto. Eu não sei Nossa se é Senhora. essa é a default, mas é o fato, porque eu já atendi alguns casos assim, é um fato. E que bom que a regulação mudou para você poder justamente agora escolher na hora do benefício, né? Que aliás, eu acho que é um outro tema já trazendo esse gancho, tá, Vicky? Que é, e como é que eu uso a previdência, né? Tipo, e aí? Como é que eu vou usar? Eu saco? Eu transformo em renda? Gente, só isso dá um episódio inteiro, porque tem 1 milhão de formas de usar a previdência. Mas em resumo, isso é uma diferença dela também para um fundo de investimento padrão. A depender, porque fundos de previdência, Jesus, é muito complexo. Até a minha cabeça tá dando um nó aqui, porque eu fico pensando em todas as possibilidades que existem e tentando fazer isso de uma forma didática. Existem fundos que você não tem nem opção. Então, tem fundos que você não tem opção, você tem que fazer de uma forma que é convertendo em renda. Mas digamos que você tem uma opção num fundo de previdência aberto, você, na hora que você for usufruir do benefício, você pode sacar, como qualquer fundo. Você vai lá e saca. Pá, saca. Só não é como qualquer fundo, porque você não pode sacar, tipo, hoje e amanhã. Você normalmente tem que respeitar um período de 60 dias entre um saque e outro. Salvo engano, são 60 dias. Mas você vai lá e saca. Ou você pode converter em renda,
Que é por isso que muita gente associa, a minha aposentadoria, porque daí eu estou convertendo isso numa renda. E pode fazer sentido, você pode converter em renda vitalícia, ou seja, renda para a vida inteira, se você morrer, paciência, se você viver mais, que bom, você usufruiu mais. Você pode converter em renda por um prazo determinado, você pode fazer 1 milhão, gente, tem 1 milhão de formas, tá? Mas o ponto é, você só precisa decidir isso na hora que você for usufruir. Então, ufa, né? Você não precisa decidir isso agora, porque senão dá um nó realmente na cabeça. Mas é importante saber essas diferentes formas de usufruir para saber o que o produto pode te proporcionar. E não se iludam. Ai, amei isso, né? Porque daí eu vou transformar em renda vitalícia. Amei, não quero saber de mais nada, vou para a Previdência. Não é bem assim. Porque para transformar em renda vitalícia, é óbvio que a conta não é essa, mas é como se fosse assim. Opa, tenho 100 mil reais investido. Se eu sacar por prazo determinado durante 5 anos, sei lá, eu saco 20 mil por ano, uma conta de padaria, 20 mil por ano. Se eu transformar em renda vitalícia, eu recebo 300 reais por mês. Entendeu? Porque é óbvio, ninguém vai te dar uma renda vitalícia sem calcular o risco. Então, a renda vitalícia ela vai lá para baixo, normalmente, mas bem lá para baixo mesmo. E aí você olha e fala assim: meu Deus, mas eu tenho isso tudo investido e vai dar só isso? Né? E aí, por isso que eu gosto bastante assim desse conceito do Tesouro Renda Mais. Temos um episódio aqui focado nele, que depois a gente vai trazer de perguntas e respostas que vocês já estão deixando, porque ele também traz essa previsibilidade da renda, mas diferente da previdência que você investe. Você concorda comigo quando você coloca no fundo de previdência, você não faz a menor ideia do que vai acontecer com ele? Ele pode subir, ele pode cair, ele pode acontecer o que for, e na hora do vencimento não tem vencimento, né? Então, na hora que você for sacar, aí você vai descobrir quanto que tem de dinheiro. É bem incerto. No Tesouro Renda Mais, ele vai oscilar até o vencimento, mas na hora do vencimento você sabe o que você vai levar ali. Então, são produtos diferentes. Algumas amigas minhas, depois de ouvirem Renda Mais, vi que chegaram e perguntaram assim: mas qual é a diferença do Renda Mais para aposentadoria? Aí eu falei, gente, são produtos diferentes. Eu entendo que isso, né, na cabeça da pessoa mas o que eu escolho para minha aposentadoria? De novo, é a sua carteira de investimento, são produtos diferentes. Vale ouvir o episódio do Tesouro Renda Mais de novo. E talvez você esteja se perguntando, mas qual que é a diferença, assim, conceitual de o que é o Tesouro Renda Mais e o que é a Previdência? Como a Carol já explicou, a Previdência investe em fundos, e aí existem 1001 tipos de fundos. Podem ser fundos de renda fixa, de renda variável, fundos que misturam as duas coisas. Enfim, cada fundo tem uma taxa, alguns são bem caros e não valem a pena, alguns são melhores, mais baratos. Tem todas essas diferenças de tributação, de se vai ser regressivo ou progressivo, se é PGBL, enfim, tem todas essas decisões que você tem que tomar e no fim do dia você está investindo em algum fundo ou mais de um fundo, né? Você pode às vezes criar um mix, eu quero um pouco nesse fundo, um pouco naquele fundo e tal. O Tesouro Renda Mais, completamente diferente, porque ele é um título de renda fixa com um vencimento claro e que você tem uma previsibilidade muito maior em qual vai ser essa renda mensal que você vai ter com o Renda Mais. Então, você tem essa previsibilidade dependendo do valor que você investiu. Então, eu comprei X unidades desse título e esse título vence, ele começa a me pagar no ano X, vamos supor, esse título começa a me pagar em 2040, ele me paga até 2060, né? Porque ele paga por 20 anos. Cara, até o momento em que dava para comprar esse título, porque chega um momento que não dá para comprar mais ele, né? Tem em qualquer título do Tesouro, enfim. Comprei X unidades desse título. Então você já consegue fazer conta, você sabe quanto que você vai receber por mês ao longo desses 240 meses, né? Que são 20 anos, e tem uma previsibilidade aí, é um instrumento de renda fixa. Na Previdência, você não sabe para onde esse fundo vai, se ele vai subir, se ele vai cair. Então, inclusive, eu queria te trazer essa pergunta aqui. Existe, por exemplo, o risco de, vamos supor, a pessoa investir na Previdência investiu por 50 anos, chegou a época de se aposentar ou de usar a Previdência e era 2008. A Bolsa derreteu. Ou era 2020, a Bolsa derreteu. Como que fica o benefício que a pessoa ia começar a tirar? Do nada ele reduz, sei lá, 60%, 30%, dependendo de quanto caiu a bolsa. Como é que funciona isso? Porque no Tesouro Renda Mais é um título de renda fixa, né? Não vai acontecer isso se você segurar até o vencimento, né? Não, maravilhoso que você perguntou e você mesma respondeu, porque é exatamente isso. Na hora que a pessoa for usufruir, beleza, ela vai estar com 60% do patrimônio. O que eu acho é isso. Assim, cara, adorei, porque você foi construindo e você foi, mas peraí, é isso mesmo. Então, assim,
Não existe previsibilidade, gente. Existe, eu tô delegando com uma expectativa de retorno que os gestores ultra mega power vão saber escolher melhor do que eu. Pode ser que sim, pode ser que não, e pode ser que aconteça alguma coisa no mercado e sim, na hora que você for usufruir desse valor, ele tá lá embaixo. Coisa que a renda fixa, você casando o vencimento, ninguém tá falando aqui para você ficar tentando ganhar na marcação a mercado, né? Oscilar ele vai. A gente precisa entender isso. Oscilar, vai oscilar. Tesouro Renda Mais, então, vai oscilar, que é uma beleza, porque o prazo é longuíssimo. Vai oscilar e vai oscilar muito, pior que ação. Mas você tem a garantia que se você segurar até a data daquele vencimento, você sabe o que você vai retirar. Como os outros tesouros, né? Tirando o Selic, os outros também vão funcionar da mesma forma. Os tesouros IPCAs e até o pré-fixado, exatamente. Uhum. Exatamente. E eu acho bom ter tocado nesse ponto, porque daí também muita gente pode cair em algumas narrativas. Então, de novo, gente, eu não falei aqui que, por favor, né? Eu não falei aqui que não é para ter previdência. Inclusive, eu tenho, a Vic tem, né? No nosso caso das empresas, e já fiz, porque na minha empresa, até voltando nesse exemplo, o meu percentual durante um tempo foi 9, depois eu reduzi para 6, no final já estava em 6, então eu tinha uma diferença, né, para chegar nos 12. E, e durante alguns anos eu usei, sim, o benefício do PGBL. Confesso que normalmente é a parte da minha carteira que eu não curto muito, que é a parte de fundos, mas eu usei para ter esse benefício e é difícil pra caramba escolher os fundos. E por mais que você vá atrás de uma casa de análise que possa escolher os fundos por você, né, da independência, porque ela é expert naquilo, não é bem assim, tá? Porque fundos, por definição, são super instáveis e não necessariamente o gestor brilhante manda bem. E aí eu vou pegar um exemplo sobre isso, que é para mostrar. Eu falei aqui de alguns fundos bem ruinzinhos, né? Da Brasilprev, do Bradesco, que tem bilhões lá sob custódia e mal batem o CDI, mas vamos falar agora de um fundo, eu não vou falar o nome exato dele, mas é um fundo de fundos, tá? De alguém que vende como se ele fosse um fundo maravilhoso, dos melhores gestores, do ex-presidente do Banco Central e o Diaba 4. E a verdade é o seguinte: em março, que eu peguei essa análise, que foi quando eu fiz esse roteiro, eu dei uma olhada no site do Mais Retorno, que, aliás, fica a dica, tá? É um site ótimo para a gente ver performances de fundos, comparar eles com outros indicadores e tudo mais. E esse fundo que foi criado em 2020, ou seja, o que é um fundo de fundos? É um fundo que tem vários fundos dentro. Então, essa pessoa foi lá e falou o seguinte: eu gostaria que a minha previdência fosse composta pelos fundos A, B, C, D e E. E ela foi lá, e obviamente ela tem um nome no mercado para isso, criou esse fundo, que é um fundo de fundos. Você paga a taxa desses fundos e mais uma taxa que a gente chama de casca, né? Que é mais a taxa desse fundão para administrar todos eles. E eu vou escolher só os melhores aqui. E ele foi criado lá em 2020. E até março desse ano, esse fundo estava perdendo para o CDI, tá? Então ele estava com 34% de rentabilidade e o CDI com 37%. Isso eu estou falando de uma janela de 4 anos. Se a gente pegasse só uma janela dos últimos 12 meses, ele tinha tido uma rentabilidade aí maior, porque era de 14,8 versus 12,56 do CDI. Mas se a gente pegasse 24 meses, o CDI estava dando um banho nele, 27% contra 16%. Claro, eu não estou falando que ele tem que ganhar do CDI o tempo todo, até porque ele tem renda variável. É óbvio que ele vai oscilar. Mas você veja, numa janela de 4 anos, para ser um multimercado, ele já deveria ter se provado ali, não se provou. Pode ser que a partir de amanhã ele suba igual um foguete e deixe o CDI para trás e a pessoa fale assim: tá vendo? Ele é maravilhoso. Mas pode ser o contrário, que é o que a Vicky falou. Pode ser os dois. É tua previdência. Cuidado com o tamanho que você vai colocar ali. De novo, previdência não é a sua aposentadoria. Se você está usando isso como um veículo adicional, de repente até uma parcela de risco dentro da tua carteira, tá tudo bem, pode fazer parte da sua estratégia, tá usando o benefício do PGBL, sei lá, pode fazer parte da sua estratégia. Agora, cuidado, lembrando que a tua previdência não deveria ser o todo. E só para pegar um outro gancho, assim, que eu acho que não é tanto o foco de quem tá ouvindo a gente, mas eu acho que vale saber, a pessoa pode se perguntar: pô, mas se é assim, por que existe VGBL? E por que eu vejo tanta gente com grana que tem um VGBL? De novo, o VGBL é aquele que não paga o benefício, não tem o benefício do imposto de renda. Pô, essa galera com grana sabe o que tá fazendo. Por que elas têm uma previdência VGBL? Então elas não sabem o que elas estão fazendo? Não tô entendendo.
A previdência, ela pode ser, não vou afirmar que ela pode ser um ótimo mecanismo de sucessão patrimonial, tá? Já tiveram muitos embrólios, e no Brasil até o passado é incerto, sobre usar ou não a previdência para isso, mas o fato é que num VGBL você não paga o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação. Então, muita gente usa quase como se fosse um seguro. Então, assim, é diferente de seguro, porque seguro você não tem patrimônio, vai lá, contrata, para se você morrer, o dinheiro está disponível. Mas vamos supor que a pessoa já tenha o dinheiro, ela vai lá, coloca uma fatia na Previdência, para se ela morrer, esse pedaço que está nessa Previdência vai todo para o herdeiro sem pagar o imposto de doação. E isso é legal, ela não está burlando a regra. Então, é quase como uma forma de um seguro ali para você disponibilizar. E esse dinheiro cai bem rápido na mão da pessoa, né? De quem estava lá como beneficiário. Não precisa passar por inventário. Então, tem sim algumas utilidades, mas, de novo, você viu? É para sucessão patrimonial. A gente está pensando em previdência para nossa aposentadoria, são coisas diferentes. Então, é um bichinho com muitas facetas, com muitas complexidades. Pode fazer sentido, às vezes, também para eventuais outras estratégias, mas, via de regra, só, por favor, não associem. Vou martelar o bumbo até o final. Não associem que vocês, por terem uma previdência, então tá tudo certo com a minha aposentadoria. São coisas diferentes. Você falou que uns anos atrás, quando um pouco depois, talvez, de você começar a investir de ter sua previdência, você comentou que investia 6% da sua renda, isso é abaixo do teto de 12%, e por um tempo você usou o benefício do PGBL. Eu fiquei curiosa com o que você quis dizer com usou. Foi tipo, você retirava o valor, você simplesmente usou no sentido de eu tinha esse benefício fiscal, então eu pegava uma boa restituição. Tipo, o que é para você? O que foi para você usar o benefício do PGBL? Não, foi chegar até os 12%. É porque Você investia mais. Porque daí o que aconteceu? Durante um tempo eu tinha os 9%. Primeiro, tiveram anos que eu nem usei o benefício. Então, tiveram anos que eu estava com 9%, usei o benefício nos. Vou me refrasear, porque na minha cabeça está claro, mas para quem está ouvindo realmente pode não estar. Você pode usar até 12% para ter o benefício do PGBL. Durante alguns anos, eu não usei o benefício integral. Eu contribuía com 9% na empresa e usava só esses 9%. E acabou. Finito. E, na verdade, tiveram anos, acho que foi lá no comecinho, que eu fazia o simplificado. Então, eu nem podia usar o benefício, eu era obrigada a fazer no PGBL, porque eu só tinha essa opção. Então, também aconteceu isso, tá? Acho que aconteceu há alguns anos. Mas nos anos que eu já tinha o completo, nem sempre eu cheguei aos 12. E alguns outros anos eu cheguei a 12, sim. Aí eu usei o benefício de chegar até o final. Mas principalmente quando eu reduzi o da minha empresa para 6. E aí eu sei que é meio contraintuitivo, porque lá a gente podia alterar todo ano, né, o percentual. E aí alguém deve estar pensando, mas poxa, por que você reduziu, né, de 9 para 6? Aí lembra que eu falei que quando eu entrei eu não olhei o contrato nas entrelinhas? Eu olhei a tributação, escolhi a regressivo, graças a Deus e tal, algumas coisas eu olhei, mas eu não olhei tudo. E eu já tinha, poxa, eu já entrei na minha empresa com um plano de sair aos 40, que vocês já ouviram essa história aqui. Então eu deveria ter olhado, né? Mas o meu plano era assim: a gente não começa com um plano no micro, a gente começa com um plano no macro e depois a gente vai entrando nos detalhes. E aí no meio eu falei, cara, mas se eu sair, o que eu levo disso aqui? E aí eu descobri que eu levava metade só. Eu só levava a minha parte. Eu não levava a parte da empresa. Você tinha que ficar até a sua aposentadoria. Eu tinha que ficar até a minha aposentadoria, que estava completamente fora de cogitação. E aí. E aí, só que daí eu fui entender, e isso não é só na minha empresa, então, por favor, tá? Eu posso falar isso porque também tá público, a Lilian publicou isso. Esse episódio deve sair antes de um episódio que a gente gravou com a Lilian, que, enfim, atingiu a independência financeira cedo e ela trabalhou em um grande banco, e no dela também tinha umas coisas nas entrelinhas. Então, não fiquem achando que isso é uma coisa tipo, que acontece pouco, não. Acontece e acontece bastante. Que era de você... E aí eu não podia sacar a parte da empresa. Eu descobri isso. Caramba, eu não posso sacar a parte da empresa. Só posso sacar a minha parte. O que eu posso fazer é portar a parte da empresa para outro. Aí eu falei, tranquilo. Qual o problema? Porto a parte da empresa para outro fundo e desse outro fundo eu uso. Só que não. Por quê? Porque esses fundos que têm uma regra na raiz, eles vêm carimbados. E, gente,
Ninguém sabe sobre isso, tá? A pessoa vai lá, vai fazer a portabilidade, crente que vai meter a mão no dinheiro, quando ela for meter a mão no dinheiro, contou com aquele dinheiro, se bobear, ela vai descobrir que ela não pode. E a corretora não sabia, ninguém sabia, porque eu tô falando para vocês, previdência é um bicho complexo. E aí a pessoa, na hora que ela for colocar o dinheiro, ela vai descobrir, ups, não posso. Eu portei, mas esse dinheiro não é meu, ele é meu até a página 2. Como assim, Carol? O que acontece? Aí eu não vou entrar aqui porque é um buraco do queijo danado, mas você tem que esperar um tempo para esse dinheiro você poder converter ele numa renda, sendo que essa renda, quando você converte, o dinheiro não fica rendendo, ele só rende a inflação, então você perde dinheiro pra caramba. Enfim, uma complicação danada. E aí eu lidava com isso da seguinte maneira, eu falava, bom, melhor eu portar tudo, aí eu não posso, aí melhor eu portar tudo, coloco a mão na minha parte, e essa parte eu vou usar como um mecanismo de sucessão, vai ser de herança, eu vou deixar ele lá investido, e lá na frente, quando eu morrer, ele vai todo, né, pro meu filho, sei lá, assim, eu tratava de uma outra forma, eu não via a cor desse dinheiro, não considerava ele nos meus planos, tão simples quanto isso. E aí, este ano, estamos em 2024. No ano passado, para esse ano, começaram a mudar o regulamento, e aí eu recebi um brinde de Natal, um presente de Papai Noel, porque eles mudaram o regulamento, e agora eu vou poder colocar a mão nesse dinheiro. Então agora eu posso sacar. Mas assim, veio de brinde, porque não era regra, entendeu? Então, assim, às vezes, eu, num determinado momento, eu falei assim, não faz o menor sentido eu deixar 9%, a empresa para colocar 3 vezes mais, entendeu? Eu não quero ficar com esse dinheiro preso. Sem contar que eu não acreditava na administração deste fundo. Aí são outros 500, entendeu? Uhum. E isso que, só para complementar, então, o que você falou agora há pouco sobre você complementar os 12%, talvez as pessoas não saibam que você pode depois ir lá e fazer um aporte separado, né, na previdência. Tipo, todo mês a empresa retém X, né, por cento da sua renda, dependendo de quanto você definiu lá no contrato da previdência, e retém e põe isso na previdência. Mas se você, sei lá, no final do ano, ou quando receber um bônus, ou quando você quiser falar, quero pôr mais na minha previdência, você pode ir lá e fazer um aporte extra, ou, pelo que eu entendi que foi o que você fez, você pode fazer essa conta também antes do final do ano, de, cara, quanto foi que eu investi na Previdência esse ano? Investi, sei lá, X, 10%. Putz, tem mais 2% que eu ainda posso ter de benefício. Quanto que é 2% da minha renda anual? Sei lá, X mil? Você pode ir lá e fazer um aporte de X mil, e isso é o que significa você complementar os 12%, né? Era isso que você fazia? Exatamente. Só que daí eu não fazia no fundo da empresa, eu fazia num fundo de previdência desses aí que vocês veem no mercado, como qualquer pessoa pode fazer. Porque pode ser qualquer, não precisa ser tudo na mesma previdência, né? Exatamente. Aí eu falava assim, não Perfeito. vou colocar nesse fundo aqui, que já tem muito, né, que eu coloco sempre, vou escolher outros fundos. E aí são esses fundos que estão até hoje dentro da minha carteira. Por quê? Porque não faz sentido eu sacar. Porque senão eu vou pagar um imposto de renda muito alto. Então, até hoje, eu nunca saquei nenhum fundo de previdência. Porque eles não têm mais de 10 anos. Exceto o da minha empresa, que daí eu ainda não posso colocar a mão. Em alguns momentos fez sentido. E outra, hoje eu estou avaliando fazer uma portabilidade desses que ficaram pingados aí ao longo de anos para lembra que eu falei lá no início do episódio que assim, são raros ainda os que têm um investimento um pouco passivo e monotemático, são bem raros, mas já existem alguns fundos que são assim, por exemplo, tem um fundo, raridade, mas tem um fundo que investe 40% no VT, que é um ETF que investe globalmente, 50% no IMAB, que é um índice de IPCA, mais 10% na Selic, cobrando uma taxa de administração baixinha. Cara, é uma estratégia que eu acho interessante. Ou tem um outro fundo que também cobra uma taxa baixinha, que investe só em títulos do Tesouro 2035. Ponto. Quando chegar em 2035, todos os títulos vão vencer e ele vai ter que aplicar na Selic. E esse daí, por exemplo, é um que me dá previsibilidade. Eu sei o que esse título vai acontecer. Não é a mesma coisa que eu comprar, que eu prefiro, porque daí eu decido a taxa, mas já é uma coisa. Então, assim, são coisas que não existiam há 5 anos atrás. Então, assim, é por isso que não tem como, talvez, eu investir na Previdência e nunca mais olhar para ela ao longo de 10 anos, porque também muda as opções. E hoje eu entendo que existem opções melhores. E aí, nessa capa mágica, pelo menos a Previdência me permite portar, levando esse meu taxímetro do tempo. Porque, para mim, dando os 10 anos, eu não estou afim de continuar neles. Essa que é, aí, para mim, estratégia, entendeu? Mas para a estratégia de outra pessoa, eventualmente, faça sentido. Gente, eu tô aqui pensando assim, cara, esse episódio deve ter dado um nó. Ou ele
acendeu uma luz do tipo assim, achava que era tranquilo e talvez não seja, porque eu já tô feliz se isso aconteceu. Mas ou deu um nó, não sei. Pra quem tá ouvindo? É, Não, eu acho que a gente passou por vários pontos super importantes. gente, Eu deixem acho. depois o feedback de vocês. Eu espero que. A gente ainda não terminou, não. Vamos falar aqui umas coisinhas finais, mas espero que tenha pelo menos mostrado, né? Você precisa escolher entre coisas, o que que é um fundo, como que ele funciona, mas deixem perguntas. Como a Carol falou, a gente quer fazer mais um depois com dúvidas e perguntas, assim como de outros temas, né? Acho que o de ETFs a gente vai fazer isso também, o próprio Tesouro Renda Mais a gente vai fazer isso também. Então a gente quer muito receber perguntas de vocês para a gente depois fazer um segundo, talvez ainda mais técnico, ou com, enfim, mais direcionado para as dúvidas de vocês, talvez com um convidado ou uma convidada. E já vou inovar aqui. Mandem mensagem pra gente no Insta, porque seria legal a gente fazer o episódio com a voz de vocês, com as perguntas de vocês faladas. Então mandem ou pra Carol, no @jornada_fire, ou pra mim no @invista como uma garota. A gente vai adorar ouvir por lá, é legal ouvir a voz de vocês, e aí a gente põe no próximo episódio. Sim, Quem sabe vocês não vão estar aí. já gravamos um, ficou bem legal, assim, talvez até já tenha ido ao ar quando vocês viram esse. E falamos, eu tô aqui, né? Será que agregamos? Será que não agregamos? Espero que sim. Mas teve uma newsletter que eu fiz no final do ano passado, que foi justamente vale a pena investir em fundos de previdência? Eu fiz justamente essa reflexão. E ao invés de falar sim ou não, porque vocês sabem que não é a nossa pegada, eu coloquei ele 10 pontos para a pessoa refletir se ela deveria ter ou não. Porque fazendo as perguntas certas, eu acho que muitas das vezes ajuda a gente a chegar nas respostas certas. Vou passar voando por esses 10 pontos e vou deixar o link aqui embaixo, porque vale a pena a leitura, principalmente depois de ter ouvido aqui. Eu acho que vai ficar bem mais claro. Primeiro ponto. Se vale a pena ou não você investir numa previdência é o prazo das suas necessidades e vontades. Eu sei que pode parecer óbvio, mas ficou bem claro aqui que quando a gente está falando de previdência, se a gente não deixá-la maturar, principalmente após 10 anos, por conta do benefício do imposto de renda menor, não vai dar certo. Então, primeira coisa é o prazo das suas necessidades. O segundo ponto para você pensar é a falácia do benefício tributário. De novo, mas previdência tem um benefício, eu recebo uma restituição. Já sabemos que não é bem assim, essa conta vem lá na frente e ela só faz sentido se esse fundo de fato render o que precisa. Senão é a mesma coisa do que falar, vou deixar meu dinheiro na poupança porque lá eu não pago imposto. Não faz sentido. Terceiro ponto, que foi como a gente começou o episódio. Sua carteira de investimentos é a sua aposentadoria, tá? Previdência é só mais um veículo lá dentro. 4. A gente não abordou isso aqui hoje, mas talvez até é um ponto bem importante, assim, que não deveria passar batido não, tá? Eu deixei, assim, numa brincadeira que era, procura-se pessoas que alcançaram independência financeira com fundos de previdência. Gente, eu não conheço. E olha que, assim, não que sejamos muitos que tenhamos alcançado de forma antecipada, mas eu acabo conhecendo uma parcela relevante deles. E eu posso garantir para vocês que não foi através de fundos de previdência. Ponto número 5. Procura-se também pessoas que alcançaram independência financeira com fundos de investimento. Mesma coisa do ponto anterior. Estou procurando, se alguém souber, me fala. Ponto número 6. Pessoas com altíssimo patrimônio delegam seus investimentos para brilhantes gestores de fundos de investimento e previdência. Isso é uma narrativa que eu vejo muito aí também. Mas faça como as pessoas que têm dinheiro. Não é bem assim. As pessoas que têm dinheiro usam previdência muitas das vezes por conta do benefício que eu falei, do benefício da sucessão patrimonial, mas muitos criam seus próprios fundos, tá? Eles criam seus próprios fundos, não é que eles delegam. 7. Cuidado com as recomendações de fundos de previdência de assessor e gerente. São um dos produtos que mais pagam comissões, então por isso que tem muito conflito de interesse por trás. 8. Cuidado com recomendações de fundos de previdência de casa de análise independente. Acho que eu falei isso aqui, cheguei a trazer um exemplo, não é essas mil maravilhas que pregam. 9. Atenha-se a fatos e dados, ao invés da sedução de narrativas e jornadas do herói. Quando você clicar lá na newsletter, você vai entender melhor, porque eu deixo um gráfico que exemplifica bem sobre venha para o fundo de previdência, dos gestores estrelados e tudo vai dar certo, não é bem assim. E, por fim, confie desconfiando. Aí eu vou falar aqui a frase que estava, mas que era: confiar desconfiando não é sinal que estamos sempre com o pé atrás, e sim que prestamos atenção ao que está acontecendo. Confiar desconfiando é uma regra salutar de prudência humana.
Então, eu falo isso porque muitas das vezes a gente vai no fluxo, confia que vai dar certo, delegou na mão de alguém, delegou numa casa de análise e vamos embora viver a vida. Cuidado, é o futuro de vocês que está em jogo. A gente faz esses episódios aqui para abrir cada vez mais, né, a mente de vocês, o olho, mas é óbvio que eu e a Vicky, a gente não é nenhuma dona da verdade. Confie desconfiando de todo mundo. Crie sua capacidade crítica, crie sua análise crítica, pense nas coisas que você vai fazer. Previdência é só mais uma delas. Como sempre, a gente quer pedir 5 estrelinhas para vocês, que vocês sigam a gente, liguem o sininho, indiquem pros amigos. Poxa, depois dessa aula que a Carol deu, ela merece. Gente, eu comecei hoje o dia com um friozinho na barriga bom, que eu tinha que contar a história lá pros meus filhos. Pros meus filhos não, gente, que é só uma. Pro meu filho e pros amigos dele. Eu falei assim, gente, será que eu vou dar conta mesmo frio na barriga antes desse episódio? Porque é muita coisa para falar em um episódio de 1 hora, só no áudio. Mas espero que tenha acrescentado. É um episódio mais técnico, mas é importante. Então a gente se vê daqui 2 semanas. Um beijo!